Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E a gente segue na preparação para o concurso, pessoal. E hoje a gente traz a aula 36, High Intensity Training. A gente vai fazer um HIT aí, resolução de questões, 20 questões, tá? Só que nós faremos hoje uma abordagem um pouco mais aprofundada, tá bem? A gente vai descer em alguns conceitos, vai dar uma pausa, analisar com um pouco mais de calma, tá? Alguns deles, tanto é que eu estou prevendo até uma aula mais extensa. Passaremos aí pela 8800, tá? Projeto de estruturas metálicas e estruturas mistas de aço e concreto, 7480, que é a norma de aço para construção civil, e a 6118, que é projeto de estruturas de concreto, procedimento, tá bem? Então a gente vai tangenciar essas três normas aí, tangenciar não, a gente vai dar uma checada nessas três normas ao longo do vídeo. Desde já eu quero pedir a você que se inscreva para valorizar o nosso trabalho, clique em gostei, passa esse vídeo, compartilha para um colega aí que está estudando para concursos também. Caso você ache que eu esteja falando devagar demais, você pode vir no canto inferior direito aqui, colocar na velocidade 2, tá certo? E pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração. Essa aula, ela tem umas nerdices no meio delas, tá? Tem uma abordagem em alguns momentos um pouco entusiasta, é o nível de abordagem que eu falo, tá bem? E se você é aquele tipo de pessoa que vê um somatório com I igual a 1 até N já convulsiona, esse vídeo ele pode ser um pouco assustador. Mas a gente vai levar num ritmo tranquilo, tá? Ritmo para que todo mundo entenda. E, pessoal, aquela frasezinha que a gente sempre gosta de trazer. Então não trate como ligação rígida quem te trata como ligação flexível, tá bem? Fica essa reflexão aí. E agora a gente vai ver o porquê. Pessoal, então vim cá para o QC Concursos. Esse aqui é um caderno de estruturas de aço que eu criei com 44 questões, tá? Nessa aula nós resolveremos as 24 primeiras e nós ficaremos alternando aqui entre o documento, com aquilo que é necessário para que a gente resolva as questões, tá bem? E o próprio plataforma de questões aqui. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, pegue um cafezinho, eu não falei dessa consideração, né? Pegue uma água aí, tá bem? Deixe de lado, papel e caneta, um cafezinho, para dar aquele gás, porque são as próximas 2 horas. Então, vamos mandar ver. Pessoal, primeira questão. Deixa eu só recarregar a página, porque vai tirar a resposta, tá? Belezinha. De acordo com a classificação das ligações de estrutura de aço, a ligação que permite a rotação relativa entre as peças com comportamento próximo ao de rótula e transmitindo um pequeno momento fletor é a ligação. Então, pessoal, quais são as duas características que o enunciado propõe para a gente? Rotação relativa entre as peças, comportamento próximo de rótula, e transmite pequeno momento fletor. Uma ligação rígida, veja só, rótula a gente já lembra a gente lembra de joelho, a gente lembra de rotação, não é isso? Então a gente vê que uma ligação rígida não faz tão sentido ser analisando apenas pela lógica, tá? A parafusada, parafuso ele transmite a ideia de rigidez também, então a gente já corta. Soldada a gente já é um tipo de ligação que vai buscar a monoliticidade das estruturas, então soldada também a gente descarta, semirrígida e a gente fica aqui entre semirrígida e flexível. Só que diz que transmite um pequeno momento fletor. Então a gente já faz a aposta aqui, caso não tivéssemos o conhecimento que a gente tem e caso não tenha vai adquirir agora, a gente marcaria flexível aqui, tá? Na questão de intuição é o gabarito. Mas saindo da intuição e vindo para o conhecimento técnico, vamos dar uma checada aqui, pessoal, no que diz respeito às ligações. Bem, então vejam só, aqui eu tenho um gráfico que fala de rotação, relaciona rotação e momento. E as ligações, elas se dividem em 3 grandes grupos principais, que são as flexíveis, as semirrígidas e as rígidas, tá certo? Então essas duas aqui, elas equivaleriam às ligações semirrígidas, enquanto que essa primeira aqui abaixo, ela equivale à flexível e aqui em cima nós teríamos uma ligação rígida. Então vejam só, pessoal. Na ligação flexível, conforme se eleva o momento, conforme se aumenta o momento, que aqui está em quilonewton vezes metro, aumenta-se também a rotação relativa. Aqui está em radiano, tá? Então tá, aumentou o momento, aumenta a rotação. E aqui nas semirrígidas,
Conforme se aumenta o momento, todas elas, na verdade, conforme se aumenta o momento, a gente tem um aumento da rotação. A questão é a inclinação dessa curva, tá? Quanto maior a inclinação dela, significa que eu preciso de mais momento para que tenha uma mesma rotação. Então vejam só, para a ligação flexível, basta aqui coisa de 10 kN vezes metro para que eu tenha uma rotação de 4 radianos, tá certo? 4 vezes 10 na menos 3, procede? E aqui, para ligações semirrígidas, vamos pegar o médio aqui, ó, 45, vamos colocar 50, tá? Eu já preciso de 50 kN para que eu tenha a mesma 4 vezes 10. Então, olhando por esse gráfico aqui, as ligações semirrígidas, elas são, se a outra eu tinha 10, 4 vezes, tá? Coisa de 4 vezes mais rígidas. E aqui a gente está falando de rigidez de ligações, tá? Então, pessoal, esse gráfico aqui ele é bem interessantinho. Ao passo que, para que eu tenha os mesmos 4 vezes 10 na menos 3 radiano em uma ligação rígida, eu teria de ter, pessoal, 250, tá? Coisa de 250, 260 kN vezes metro. Então, a gente sai de 10 em uma ligação flexível para 260, ou seja, 24 a 28 vezes mais rigidez na ligação. Um gráfico bastante interessante, e aqui nós temos exemplos de ligações. Ligações rígidas é uma ligação com chapa, isso aqui é um exemplo, tá? Uma ligação com chapa de extremidade estendida, olha só, ou seja, além do elemento que a ligação trava, a chapa se estende abaixo e acima. É um tipo de ligação rígida. Ligações semirrígidas, ligação com cantoneira do topo e assento, tá bem? Ligação com chapa soldada, em que a ligação com cantoneira de topo e assento ela tem mais rigidez do que a ligação com chapa soldada à alma da viga. E finalmente nós temos uma ligação com cantoneira simples aqui, uma ligaçãozinha flexível, tá? Basicamente o momento que ela não capta nada para o pilar, o momento que você jogar na viga que ela tá ligando. Belezinha? E eu tenho mais gráficos como esse, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui agora que nós temos um gráfico bem genérico, tá bem? Conforme aqui o momento, tá certo? Aqui eu tenho momento e rotação. Aqui, com pouquíssimo momento, já gira bastante, tá? E aqui é um intervalo grande aqui das ligações semirrígidas e finalmente as rígidas, onde eu preciso de bastante momento para que eu tenha uma pequena rotação. Se a gente considerar aqui, tá bem? Conforme vimos no exemplo acima. E pessoal, vamos fazer uma análise aqui. Aqui eu tenho um outro gráfico, tá? Que relaciona momento e rotação. Só que aqui eu tenho ilustrações. Vejam só, uma ligação flexível, ela permite que haja rotação da peça, aqui no caso da viga, também em relação aos pilares, sem nenhum problema, enquanto que a ligação rígida, ela já é mais casca grossa. Ela fala assim, você quer girar a viga? Você quer rotacionar então? Você vai rotacionar, mas você vai ter de levar o pilar junto. Então, a ligação rígida ela é bem mais casca grossa, tá? Ela capta o momento, ela compra a briga. Muito boa essa analogia. Tá? A ligação rígida, ela compra a briga do pilar, tá bem? Na ligação rígida, a ligação rígida faz com que o pilar compre a briga da viga contra o momento. Enquanto que a ligação flexível, ela não faz a comunicação aí, não capta o momento, tá bem? Que a viga tá, a tendência de giro e de rotação, ela não transmite para o pilar. Então, o que acontece, pessoal? A ligação rígida faz com que o pilar compre a briga contra a rotação da viga, enquanto que a ligação flexível deixa de lado aí e a viga que se vire para resistir ao momento. Tá bem? Por isso, pessoal, vale sempre o conselho para a vida, tá? Não trate como ligação rígida quem te trata como ligação flexível. Então, queira perto de você pessoas que comprem a sua briga, tá bem? Pessoas que falem, pode até rotacionar, mas nós vamos rotacionar junto. Belezinha? Tá certo, pessoal. Quanto à rigidez, a gente está falando de rigidez de ligações aqui, tá bem? E aqui nós temos as ligações rígidas, as ligações semirrígidas e as ligações flexíveis. Aqui, mais uma vez, relacionando o momento e a rotação, tá? O gráfico momento e rotação. E, pessoal, essa aqui é uma ligação rígida, tá? A gente tem a extensão das chapas. Como é que é o nome dessa ligação? Isso, chapa de extremidade estendida. Então, nós temos as extremidades das chapas estendidas aqui, é um exemplo de ligação rígida. E, nesse caso, pessoal, a espessura da chapa, tá certo? Ela faz
ela contribui imensamente para a rigidez da ligação. Então vejam só, aqui eu tenho uma chapa grossa, aqui eu tenho uma chapa mediana grossa, aqui eu tenho uma chapa mediana fina e aqui eu tenho uma chapa fina. Então vocês notem que a rotação aqui no quarto caso, a rotação é maior do que a rotação no primeiro caso em que a chapa é mais grossa, tá certo? Então a espessura, inclusive grossa é um termo bem assim, bem pedreiro, né? É um termo bem coloquial, mas a gente está falando da espessura da chapa aqui. Quanto mais espessa for a chapa de ligação, mais rígida será a ligação, e quanto menos espessa, quanto mais delgada, opa, agora sim a gente soa como técnico. Quanto mais delgada for a chapa, tá certo? Que promove a ligação, menor será a nossa rigidez. Então aí para a direita a gente tem a diminuição da espessura da chapa. Belezinha, pessoal? Pedreiros, não se sintam discriminados pelo comentário que eu fiz, tá? Perdão a classe. Sei que há profissionais de extrema competência aí, tá certo? Pessoal, vamos dar seguimento. E aqui eu falei da espessura da chapa. Esses parafusos, a resistência desses parafusos também é fundamental, pessoal. Porque você pensa, você tem uma chapa super espessa aqui, mas o parafuso é um parafuso de baixa resistência e começa a escoar. Não vai ter rigidez essa ligação. Então o parafuso ele deve ser um parafuso de alta resistência, tá bem? E a 8800 ela fala no ASTM A325, que é um parafuso sextavado de alta resistência, parafuso estrutural mesmo, tá? Lembrando que o ASTM aí é a Associação Americana de Teste de Materiais, certo? E aqui nós temos o que a 8800 diz pra gente sobre esses parafusos, tá? Só recapitulando o contexto. Nós estamos falando de rigidez de ligações, tá bem? Falando da rigidez de ligações, nós passamos a falar da contribuição da espessura da chapa para a rigidez de ligações, e nesse contexto nós vimos que o parafuso também desempenha um papel relevante. E agora nós estamos no parafuso. Tá certo? Então o que a 8800 diz sobre os parafusos? Os parafusos de aço de baixo teor de carbono devem satisfazer a STM A307, ISO 8981, tá certo? Deve satisfazer a STM A325 e, pessoal, quando nós falamos parafuso A325, a gente está falando de um parafuso que atende aquilo que a A325 estabelece, tá certo? E aqui nós também temos uma norma internacional, tá bem? Então isso aqui é um print, são prints da 8800, Projeto de Estruturas de Aço e Estruturas Mistas de Aço e Concreto. Tá lá no tópico 4, tópico 6, tá certinho? Então as prescrições dessa norma referem-se especificamente aos parafusos comuns, a STM A307 e aos parafusos de alta resistência. Então, pessoal, aqui ó, tá certo? Aqui tá a 325, é um modelo de alta resistência, tá? Pesado, estrutural. E tem esse mesmo desenho aqui, o A489, também, tá? Então, seguindo, isso aqui vale dar uma lida, tá bem? Nisso eu vou deixar disponível para download. Parafusos de alta resistência. Em ligações com parafusos de alta resistência devem ser atendidos os requisitos de 6.7. Permite-se o aperto normal. Aí vem a questão e pergunto para você, o que é um aperto normal? É aquele que pode ser obtido por alguns impactos de uma chave de impacto ou pelo esforço máximo de um operário usando uma chave normal, garantindo sempre firme contato entre as partes ligadas. Parafusos montados sem controle de proteção inicial devem ser claramente indicados no desenho de projeto, fabricação e montagem. Belezinha, pessoal? Então, nós estávamos falando de ligações, certo? Sobre as falhas das ligações. Nós temos aqui um parafuso sujeito a cisalhamento, tá? A gente teve o escoamento ou deslizamento dos planos cristalográficos desse parafuso aí, ele obteve essa conformação. Uma deformação excessiva do furo da chapa, que a gente pode ver que é uma chapa bem delgada, tá? Rasgamento da chapa. Olha que interessante isso aqui, pessoal. E a ruptura da chapa, tá? No cálculo das resistências das ligações em estruturas de aço, assim como em estrutura de madeira, a gente estuda essas seções aqui, tá? Principalmente em estrutura de aço. Aí tem a seção zigue-zague, que pode ser nesse sentido, tá lá na 8800 também. Então, deformação excessiva do furo, rasgamento da chapa, ruptura da chapa.
Pessoal, e vamos seguir falando de ligações. Eu disse que essa aula seria uma aula raiz, então papel e caneta na mão, sangue no olho, café do lado e bola para frente. Rigidez, deslocamento na estrutura, impedimentos de rotação entre os elementos, tá certo? Caracterização dos esforços. O nível de solicitação é função da rotação relativa entre os elementos conectados. O nível de solicitação é função da rotação relativa entre os elementos solicitados. Então, nesse contexto aqui da caracterização dos esforços e das ligações, nós temos as rígidas, as semirrígidas e as flexíveis. Então, vejam só, a ligação rígida, pessoal, ela vai equivaler a um engaste, tá? Ela vai captar momento, ela é uma ligação que vai promover monoliticidade para a estrutura, vai promover, vai contribuir para que a estrutura comporte-se como um todo, tá bem? De modo monolítico, uma peça única. Daí, inclusive tem até um artigo que eu acredito que eu baixei aqui, influência das ligações, análise, olha só essa dissertação aqui, pessoal. Análise da influência da rigidez nas ligações viga-pilar no comportamento estrutural de edifícios de múltiplos pavimentos em concreto armado. Então, essas pequenas ligações, que são ligações individuais, aqui nós estamos vendo 3 ligações individuais rígidas, aqui é uma rígida, uma semirrígida e uma flexível. Essas ligações aqui locais, pessoal, elas têm efeitos globais no comportamento da estrutura, tá? Que é justamente o que essa tese aqui, ela investiga, ela se debruça sobre esse tópico de estudo. Mas tudo bem. A ligação rígida ela impede as rotações relativas, a ligação intermediária, a ligação semirrígida ela é intermediária, ela capta parte do momento, mas não capta totalmente, ela permite uma certa rotação, e agora a gente vai ver um percentual, tá, do quanto capta do momento. Se captou menos de 20%, é uma ligação flexível. Se captou de 20% a 80%, é uma ligação intermediária. E se captou mais que 80% do momento, é uma ligação rígida, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Aqui mais uma vez nós temos o gráfico momento por rotação, tá certo? As ligações flexíveis sempre aqui abaixo nesse gráfico. As ligações intermediárias são as semirrígidas e nós temos as ligações rígidas aqui acima. Notem que a ligação soldada, ela está no topo da rigidez, tá bem? Ela está no topo da rigidez aqui. Eu preciso de muito momento para que eu consiga rotacionar uma viga com uma ligação rígida, tá bem? O momento aqui bem acima. Tá certo? Então, isso aqui é uma ligação flexível, tá certo? A gente pensa, poxa vida, mas se essa viga rotacionar, vai romper a chapa aqui, vai ter um rasgamento da chapa, alguma coisa. Mas rotaciona, tá, pessoal? Isso aqui deforma e rotaciona. E quanto às ligações, olha, eu gostei bastante desse gráfico e vou mostrar para você agora. Veja só, acho que tem como ativar um modo de leitura aqui. Modo de leitura, que aí vai ficar modo de leitura. Maravilha, acho que deu uma melhorada. Eu vou ocultar essa barra de tarefas aqui também, ocultar automaticamente. Bloquear não, ocultar automaticamente, belezinha. Certo, acho que deu uma melhorada. Certo, então pessoal, vejam só, aqui nós temos um pórtico de ligações rígidas, tá bem? E o que acontece com esse pórtico? Está sujeito a um carregamento uniformemente distribuído aqui, pilarzinho à esquerda, pilarzinho à direita, e a viga sujeita a esse carregamento. Vai ter um momento positivo nessa viga, e se a ligação é flexível, veja só o que vai acontecer. Quem vai trabalhar sozinho é a viga. A viga, ela que lute com os momentos dela, tá bem? Mas se a ligação é rígida ou semirrígida, os pilares já vão entrar na história, tá? Então, na ligação rígida aqui em cima, olha só, os pilares veem a vigazinha sofrendo e fala: ô viga, você não vai brigar sozinha não, a gente vai entrar contigo para combater esses momentos. E aí ele compra a briga da viga, aqui está, os pilares também captando parte do momento a que essa viga está sujeita. E vejam só, pessoal, olha só, o momento, no caso das ligações flexíveis,
A viga está sujeita a um pico de momento positivo muito maior do que no caso das ligações semirrígidas e rígidas, tá? Notem que no caso das ligações rígidas, eu diminuo praticamente a menos da metade o momento sofrido pela viga. Enquanto que no caso das ligações flexíveis, fazendo uma análise por alto aqui desse gráfico, tá? Esse gráfico pode muito bem estar fora de escala e esses percentuais que eu vou jogar aqui agora não valham de nada. Mas olhando aqui, ó, no caso, em comparação com a ligação flexível, a ligação rígida, ela capta aí, eu tenho uma diminuição do pico de momento de coisa de 50%, e aqui eu tenho uma diminuição de coisa de 25%. Então, o que permite, pessoal, como as ligações influenciam no dimensionamento das estruturas, no caso das nossas estruturas de aço? Influencia aqui o seguinte: se eu jogo uma ligação rígida à esquerda e à direita aqui, eu posso ter um perfil muito mais esbelto, um perfil com uma seção transversal, tá? Com um módulo resistente muito menor. Por quê? Porque o pilar vai estar comprando a briga, tá bem? Junto com a viga no combate ao momento. Que é isso, hein, galera? A gente é bom, a gente é bom. A gente é bom. Bora pra frente. E o que que acontece? Aqui nós temos uma ligação, tá? Nós temos umas chapas aqui. Essa aqui, pessoal, ela é uma ligação flexível, tá bem? Tá com cara de ligação flexível porque vocês notem que, olha só, não encosta lá, tá? A viga que está sendo ligada aqui, ela não encosta lá. Então, isso aqui é uma ligação, eu digo para vocês de certeza. Essa da esquerda é uma ligação flexível e essa da direita também está com muita cara de ligação flexível. E o interessante é que aqui a gente vê a cabeça dos parafusos, tá bem? E aqui a gente vê o lado das porcas dos parafusos. Então, a banca pode muito bem jogar para você uma ligação dessa, tá certo? E falar, classifica essa ligação aí para mim, essa ligação que você está vendo. É uma ligação rígida, semi-rígida, flexível. E nesse caso aqui, pessoal, é uma ligação flexível, tá? Como você sabe, eu vi nas figurinhas aqui anteriores. Vejam só, o que a gente tem aqui, ó, nessa ligação flexível, articulação fixa, é exatamente o que a gente tem aqui do lado esquerdo e o que me faz crer que do lado direito aqui também seja a mesma coisa, tá? E a gente vê que é semelhante. Belezinha, galera? Que conteúdo da hora, hein? Olha só. Aqui mais uma vez uma articulação fixa, tá? Isso aqui é uma ligação flexível, tá, galerinha? Por quê? Porque esse pilar aqui, vocês notem, apesar que ele é um pilar centralizado entre duas vigas, né? E é um pilar bem esbelto, ele não vai contribuir para o momento, é uma ligação flexível essa que a gente vê aqui, tá? Daí, agora eu espero que vocês tenham entendido, é o que eu tô falando para vocês. Não tratem como ligação rígida quem te trata como ligação flexível, belezinha? Tá certo, pessoal? Então aqui acima em vermelho, nessa chapa pintada de vermelho aqui, ligações flexíveis. Aqui nós temos uma ligação rígida, tá? Essas chapas estendidas aí normalmente caracterizam ligações rígidas, ou seja, vai ter transferência de momento, a briga vai ser feia, tá? Vai juntar pilar e viga para quebrar o momento. Tudo bem? Essa aqui é uma ligaçãozinha flexível. Essa aqui é na base de um elemento, de um perfil aí, tá certo? Na base de um pilar. Tá com cara de ligação semi-rígida para rígida, tá bem? Essa aqui é uma ligação rígida, a gente tem essas chapas estendidas, esses consoles aqui. É bem uma ligação bem da hora essa aqui. E aqui essas outras eu não sei dizer muito bem para vocês não, tá? Mas tá com cara de flexível essa, ao menos aqui. Pessoal, vamos seguir. Outra ligação flexível, tá? Por quê? Porque é uma articulação fixa. Inclusive, vale até a gente lembrar do nome dessa ligação. Quando a chapa não encosta aqui, ó, e nós temos só esses parafusos, enfim, fixando, tá? É uma articulação fixa chamada, olha aqui, ó, ligação flexível, articulação fixa. Então, sempre que a gente vir uma articulação, a articulação já deve trazer a ideia para a gente de giro, tá? E algo que é articulado é algo que justamente, por exemplo, fulano é bem articulado. Significa uma pessoa que tem jogo de cintura, seja no sentido
da interação social, ou seja no sentido da comunicação, tá? Nossa, você é tão bem articulado, é uma pessoa que verbaliza bem, uma pessoa que sabe entrar e sair. Anyways, pessoal, vejam só. Aqui nós temos uma ligação rígida, viu a chapa passando, tá? Viu as chapas passando, já suspeito, porque pode ser uma semi-rígida para rígida, tá? Aqui nós temos esse console, talvez o nome dessa coisa seja mísula, eu não sei, bem? Tá aqui, e ligação rígida, chapa, ligação rígida, chapa de extremidade. Olha só, essas duas de cima são rígidas. Aqui nós temos uma solda, tá bem, pessoal? Vocês notem que a viga entra no pilar mesmo, tá? Ou são enrijecedores esses aqui, eu não sei dizer, mas são ligações rígidas. Aqui nós temos a emenda de coluna e uma chapa de base. Belezinha? Eu não sei falar, eu não sei indicar a rigidez dessas aqui, não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar sobre as rigidezes dessas peças aqui abaixo. Belezinha? Certo, pessoal, e aqui nós já temos ligações flexíveis, tá? Notem que aqui é uma cantoneira dupla, tá bem? Ligação flexível, chapa de extremidade, ligação flexível, chapa simples, emenda de coluna e a chapa de base. Entendido? Certo, pessoal, seguindo. Aqui nós temos uma ligação rígida, tá? Pode apostar que essa aqui é uma ligação rígida, você note que tem todo um aparato em redor aqui dessa ligação, tem o consolezinho que talvez se chame mísula. Inclusive, pessoal, vamos tirar uma dúvida porque a gente não volta com desaforo para casa, é ou não é? Vamos checar aqui, mísula, Ctrl E, mísula, será que vai buscar? Deixa eu tirar. Anyways, Ctrl E, mísula. Pessoal, é isso mesmo. A mísula aqui está no sentido ornamental, mas se a gente colocar estruturas metálicas, olha só, fly bracing bolt, connected fly bracing. Pessoal, provavelmente a mísula vai ser, olha só, o nome dos apoios. Olha que da hora isso aqui, pessoal, tá certo? Mas a gente vai focar, a gente não vai, olha mais uma, é mísula mesmo, pessoal, é mísula, tá aqui, ó, acabei de achar. Por que quando eu começo a gravar a minha internet vai embora? Será que está tendo alguma interferência entre o gravador? Mas não tá não, que eu consegui abrir aqui. Ora essa. Tá, belezinha. Certo, pessoal? Olha aqui, ó, mísula, Instagram posts. Então o nome dessa coisa é mísula mesmo, tá? Mais mísula aqui, ou mas I entre I e o som entre o S entre vogais tem som de S, eu vou chutar mísula, tá? Pra pronúncia. Mísula aqui, a gente tem mais mísula aqui, outra mísula aqui, belezinha? Mísulas. Então, se apontarem lá na questão pra gente falar, o que é isso aqui? A gente vai dizer, obviamente, é uma mísula, tá bem? Tá, mísula, tá, pessoal? São enrijecedores. Aqui nós temos as chapas que se estendem, que se projetam além da viga. Ligação rígida, pode apostar que isso aqui é uma ligação rígida, tá? Aqui, vejam, pessoal, algo interessante de se notar. Olha, belezinha. Olha que legal. Tá. Interessante notar aqui, ó, que na parte superior nós temos esse elemento que vai funcionar a tração aqui, tá? Meio que como um tirante, essa chapa ela vai estar sujeita à tração. E aqui acima eu tenho uma contração de parafusos, porque concentração de parafusos, porque é justamente onde vai se concentrar os esforços. Se é um momento positivo que atua nessa viga, eu vou precisar justamente de capacidade de fixação resistente aqui acima. Belezinha? Será que eu tô deixando? Será que tá funcionando ok isso? Tirei o zoom aqui. Questão 2. Quando eu puxo o zoom em avanço, vai para a questão 2. Beleza. Tá, pessoal, vamos para a questão 2. Como eu falei, é assim que a gente vai seguir. Vai aprender bastante, muito conteúdo nessa aula, tá? Questão 2. A 8800 projeta estruturas de aço, estruturas mistas de aço concreto de edifícios e apresenta em seu anexo B prescrições complementares sobre as ações causadas pelo uso e ocupação da edificação. Nesse sentido, orienta que devem ser considerados no projeto, além dos valores estáticos das ações, os efeitos oriundos de impactos. Dessa forma, na ausência de especificação mais rigorosa, instrui a referida norma que as cargas gravitacionais variáveis, inclusive sobrecarga,
em pisos e balcões suportados por pendurais. Pendurais, pessoal, tem que lembrar a gente tirantes, tá? São geralmente elementos sujeitos à tração. Geralmente, tá? Em geral, não é regra. Cuidado, porque tem, por exemplo, treliça tipo Pratt, e tem tesoura tipo Pratt e tesoura tipo Howell. E, ora, os pendurais, eles funcionam a tração, ora funcionam a compressão. Aí eu estou falando aqui que, em geral, os pendurais, eles funcionam a tração. Aí cai na sua prova uma questão sobre treliça tipo Howell ou treliça tipo Pratt, e aí você vai lembrar de mim falando que pendurais estão sempre sujeitos à tração. Não estou dizendo isso aqui não é sempre, tá? Eu disse de modo geral, vai vendo. Aí o que acontece? Nessas situações em que nós não temos especificação mais rigorosa, enquanto nós devemos majorar a carga dos elementos que são suportados pelos pendurais. Nós devemos majorar em 33%, tá? Thales, em que ponto da norma diz isso? Vou mostrar agora. Questão 2. Lá do anexo B, conforme faz referência a parte... Conforme faz referência, pessoal, ao anexo B, tá bem? Aqui a questão faz referência ao anexo B da norma. E quando a gente vai lá no anexo B, a gente encontra o seguinte: na ausência de especificação mais rigorosa, as cargas gravitacionais variáveis, inclusive sobrecarga em pisos e balcões suportados por pendurais, devem ser majoradas em 33%. Maravilha! E sobre esses pendurais, pessoal, aqui fala de pisos e balcões, certo? Na ausência de especificações mais rigorosas, cargas gravitacionais em pisos e balcões suportados por pendurais. Então aqui, ó, eu trouxe um piso para vocês suportado por pendurais. Então vejam só, esses pendurais ou tirantes, tá? Eles podem muito bem... Tirante é um termo genérico para todo elemento sujeito à tração. Então vocês notem, pessoal, que estrutura bonita essa aqui. É bonito ou não é? Tá certo? Deixa eu tirar o modo leitura aqui, que aí a gente... Deixa o modo leitura mesmo, tava legal. Mas enfim, vejam só, são pisos, tá? Isso aqui é da revista Arquitetura e Aço, uma estrutura em aço muito bonita, e temos esses pendurais suportando o piso. Aqui, ó, aqui é a foto com Photoshop e aqui é a foto sem Photoshop. Ou, enfim, tiraram a nitidez, a saturação, alguma coisa assim. Mas nós temos o piso suportado pelos pendurais e notem que a carga do de baixo joga... na verdade, isso. O de baixo ele pendura no de cima, que pendura no de cima, que se fixa no de cima até chegar lá no último, tá bem? Então vai jogando a carga, vai puxando e tá tudo fixo aqui acima. Aço é fenomenal. E aqui, pessoal, nós temos uma estrutura de piso ou de forro, tá? Em que se tem uma estrutura de aços fazendo suporte, e aqui os pendurais, tá certo? Aqui outro pendural. Certo, vamos à questão 3. Questão 3 fala o seguinte: considerando-se os estados limites de serviço no projeto de viga em estruturas de aço que suporta parede de alvenaria solidarizada com essa viga. Pessoal, parede de alvenaria solidarizada significa que vai trabalhar junto, tá? Significa que trabalha junto. Se a viga fletir, a alvenaria vai fletir. Se for uma alvenaria de vedação em bloco cerâmico, pode ter certeza que vai trincar, tá certo? Então, é solidarizada. Quando fala solidarizou, trabalha junto. Solidariedade é o quê? É você se conectar à pessoa, tá bem? É você fazer uma... Enfim, fazer... conexão. Então, falou solidarizado, tá trabalhando junto. Resumo da história: a viga, a alvenaria trabalha junto com a viga. Então, no caso em que nós temos a alvenaria trabalhando junto com a viga, o deslocamento vertical máximo é de 15 milímetros. Onde está isso na norma? Mostro agora, tá? Pessoal, quando a gente vai lá na tabela C1 da 8800, projeto de estruturas metálicas, estruturas mistas de aço e concreto, nós temos deslocamentos máximos lá no apêndice C da tabela. Saindo aqui do modo tela cheia, tá? A gente vê que os deslocamentos máximos
Vigas que suportam pilares, onde fala das vigas que estão solidarizadas com a alvenaria. Vejam só, caso haja paredes de alvenaria sobre ou sob uma viga, tá? Acima ou abaixo da viga, solidarizadas com essa viga, o deslocamento vertical também não deve exceder a 15 milímetros. Então vocês notem, pessoal, que a banca ela vai lá na letra miúda da norma, tá? A VUNESP vai buscar o conteúdo lá na letra miúda mesmo. Daí a gente ter de estudar com atenção, com cautela, tá bem? Então, o deslocamento máximo é 15 milímetros. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma imagem. Não trouxe. A gente já vai para a questão 4. O sistema construtivo em aço apresenta algumas vantagens significativas quando comparado ao sistema construtivo de concreto armado. Vantagens significativas, vejam só. Uma das maiores vantagens é por serem mais leves. As estruturas metálicas podem reduzir em até 30% o custo das fundações. Uma estrutura de aço pode ser até 30% mais leve que uma estrutura de concreto armado, mesmo o peso específico do aço sendo 7. Na verdade, a banca errou aqui. Não, tá certo, não errou não. Tô julgando a banca. É porque ela falou peso específico e pensei que ela tivesse colocado quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico é unidade de densidade, tá certo? Massa por volume é densidade, mas força por volume é peso específico. Eu li só quilograma aqui, mas é quilograma força. Perdão, não quis julgar você. Peso específico do aço, sendo mais de 3 vezes o peso específico do concreto armado. Por quê? Então a banca quer saber por que eu posso produzir uma estrutura 30% mais leve em aço do que com concreto. Vou falar um negócio para vocês, pessoal. Muitas das vezes a carga de uso de uma edificação ou de um determinado segmento de uma estrutura de concreto armado, a carga que vai incidir de fato naquela estrutura é insignificante diante do seu peso próprio. Então, muitas vezes, eu tenho elementos tão robustos que o aço que está dentro daquele elemento, ele é mais para suportar o peso próprio, ou seja, o dimensionamento daquele elemento considera mais a carga permanente de peso próprio do que a própria carga de utilização. Então, vocês vejam que situação, tá bem? E, pessoal, o concreto armado, tá? O concreto protendido, a gente já começa a brincar um pouco, a gente já começa a se divertir, tá? Mas o concreto armado, ele tem uma esbeltez limitada, tá certo? A gente não consegue estruturas tão esbeltas com concreto armado comparado ao aço, tá? Eu estou falando do aço. O aço a gente consegue uma esbeltez muito maior, tá certo? Com estruturas de... E o que quando eu falo esbeltez, pessoal, eu sempre recorro a alguns exemplos, é para ser bobo, é para fixar mesmo, tá? É para citar exemplos do dia a dia mesmo. Por exemplo, você estava pesando 120 quilos, vamos supor, e você agora está pesando 65. Aí a sua tia fala, nossa, você está mais esbelta. Ou seja, a sua cintura, a sua silhueta em relação à sua altura diminuiu. Você está mais esbelto. Ou seja, a sua seção transversal, ela está menor. Muito bom. A sua seção transversal, ela está menor em relação à sua altura. Então, pessoal, o índice de esbeltez, a gente, sem rigor técnico aqui, tá? A gente está conversando de maneira não muito formal, de maneira não muito técnica, né? A esbeltez, ela se relaciona à altura em relação às dimensões da seção transversal. Então, se eu tenho uma estrutura de grande comprimento ou altura e com relação à seção transversal, eu tenho uma estrutura esbelta. Agora, se eu tenho uma altura baixa, tá certo? Ou um comprimento curto em relação à seção transversal, eu tenho uma estrutura pouco esbelta. A gente está cansado de saber isso aí lá da 7190 de madeira, que fala de peças, pilares curtos, pilares medianamente esbeltos ou semi-esbeltos, tá certo? A 6118
fala em pilares medianamente esbeltos. Já a 7190 de madeira fala em pilares semi-esbeltos. Nós temos as classificações dos pilares de acordo com o índice de esbeltez. E resumo da história, pessoal, tenho falado bastante e vou mostrar algumas imagens para vocês agorinha. A razão pela qual nós conseguimos fundações menores é porque a estrutura que está acima é mais leve, tá certo? Se eu não tenho uma estrutura super pesada acima, eu posso diminuir as minhas fundações, porque a carga é menor, evidentemente. E por que eu consigo essas estruturas mais leves? Consigo estruturas mais leves porque elas são mais esbeltas. Então vamos lá, vamos fazer uma checada aqui primeiro na lógica, tá? As estruturas de aço resistem bem apenas aos esforços de compressão. Pessoal, a gente coloca aço no nosso concreto armado para resistir à tração e ele faz isso muito bem. Então, não apenas aos esforços de compressão, já corta fora. As estruturas de concreto armado têm aço. As estruturas de concreto armado têm aço e concreto em sua composição. Isso aqui é verdade, mas eu quero saber, não responde por que eu consigo fundações menores e estruturas mais leves, tá? Quando comparando aço e concreto. Isso aqui não responde, não está de acordo com o enunciado, ainda que seja uma proposição correta. As estruturas de aço são mais esbeltas que as estruturas de concreto armado, foi o que eu repeti aqui durante 5 minutos. As estruturas de aço resistem bem apenas aos esforços de compressão, de tração, aliás. As estruturas de aço, pessoal, as estruturas de aço resistem bem apenas aos esforços de tração. Isso aqui não procede. Nós temos pilares, perfis metálicos como os pilares resistindo a esforços, cargas altíssimas, tá? De compressão. E quando a gente arma a nossa viga e vê que a altura da linha neutra lá está muito abaixo ou acima, quando a gente quer ajustar a altura da nossa linha neutra para que tenhamos uma ruptura dúctil lá no dimensionamento do concreto armado, o que a gente faz? A gente põe a armadura dupla e põe uma armadura de compressão. Então, pensem na armadura de compressão. Se a armadura de compressão serve para eu pôr ela lá na área de compressão, é porque ela resiste à compressão, ora. Então, a gente cancela a letra C e fica com a B aqui. As estruturas de aço são mais esbeltas que as estruturas de concreto armado. Procede? Procede. Pessoal, eu quero mostrar um monte de imagens aqui para vocês. Vejam só. Vejam esse pilar, tá? É um pilar que, a julgar que a gente não tem nenhum elemento de escala tão próximo, mas é um pilar que eu acredito que facilmente ele tem 2,5, 3 metros de diâmetro, tá bem? Acredito que facilmente tenha 2,5, 3 metros de diâmetro. E se considerarmos a altura, eu diria que ele tem, vamos lá, 1, 2, 3, ele deve ter 5, 6, tá? 7 metros de altura. Então a gente tem 3 de diâmetro por 7 de altura. Isso aqui é um chute, tá, pessoal? Um chute bem grande, assim, que eu estou dando, é uma estimativa. E o que acontece? É um pilar curto, tá bem? Não é aquela estrutura que você olha e diz assim, nossa, que estrutura esbelta. E o que aconteceu? Ele esmagou, bem? Aconteceu, ele foi esmagado. Isso aqui é uma estrutura esbelta? Dá para chamar esse pilar de esbelto? Não dá, tá bem? Outro caso aqui, isso aqui é a ponte do rio Moju. Esse pilar aqui rompeu o cisalhamento, tá? Clássica fratura a 45 graus. Esse pilar aqui, ele tá com uma mistura de cisalhamento, com esmagamento, tudo bem? Acho que esse aqui é o rio Moju, chegando em Belém do Pará. E o que acontece? Ninguém sabe a profundidade desses pilares aqui abaixo, né, do nível d'água. Mas não parecem ser pilares esbeltos. E o que acontece? Depende muito do carregamento também, né? Só esse bloco aqui, esse bloco de coroamento desses pilares aí pesa um monte. Mas o que eu quero dizer, pessoal? Esses pilares não são pilares esbeltos e vocês viram que eles ruíram, tá? Chegaram aí ao estado de limite último. Enquanto que nós temos a Akashi Kaikyo no Japão, por exemplo, que é a maior ponte pêncil do mundo, com um vão aí de... extensão de 3 km e tanto, tá? 3 km e cento e tantos metros, e alguns metros. O que acontece?
Veja esse pilar. É lógico que esse pilar é gigantesco, se chegar lá próximo, tá? É um pilar gigantesco, mas só esses cabos, pessoal, eu afirmo a vocês, sem medo de errar. Só esses cabos aqui, eles pesam toneladas e toneladas e toneladas. Eu diria milhares de toneladas. Essa imagem aqui, a gente olha assim, tá sem um elemento para que a gente atribua escala, mas essa estrutura é gigantesca. Esses cabos aqui são gigantescos. E o que que acontece? É só uma treliça de... Não dá para dizer que é só uma treliça porque a caixa caiu, né? Mas são pilares esbeltos, tá? Bastante esbeltos em aço. Em aço. Aqui está a Golden Gate Bridge, que é em aço também, bastante esbelto, está sujeito a toda essa compressão aí e não flamba. Então, mais uma outra estrutura. Veja a esbeltez dessas estruturas. Veja, pilares esbeltos, tá? No termo, olha a mísula ali. Em termos em termos coloquiais, é enxuto, né? Uma estrutura enxuta. E eu quero mostrar para vocês aqui, essa ponte é bastante famosa, ela tem um efeito, tem uma ilusão de ótica que a gente olha assim e fala, nossa, que loucura, uma montanha russa, né? E aqui a mão inglesa, né? Esquerda segue, direita vem, mão inglesa chamada. E o que que acontece, pessoal? Vejam a dimensão desses pilares, tá? Não são aquelas estruturas que a gente consegue chamar de esbeltas e dizer, nossa, que esbeltez. E só explicando um pouco do efeito óptico que tem aqui, o que acontece? Aqui consegue-se ter uma visão de toda a escalada da ponte, tá? De toda a altura, mas nós não conseguimos ter uma boa captura da extensão horizontal dessa escalada. Então, por exemplo, a gente vê que subiu uns 150 metros aqui, mas não sabe em quantos metros horizontais esses 150 estiveram distribuídos. Então, de fato, ela é uma ponte íngreme, porém, essa distância de escalada, ela está distribuída em uma distância boa horizontal, tá? Quando a gente olha assim, em perspectiva, de fato, parece ser uma montanha russa, mas quando você olha nesse sentido, por exemplo, ver que toda aquela altura dela, ela está distribuída em uma boa distância horizontal. Então é mais um efeito óptico, tá certo? Mais um efeito que a vista da gente engana a gente, do que propriamente uma ponte acentuada, uma ponte de inclinação acentuada, tá? Não é tão íngreme quanto parece ser. Mas por que eu trouxe aqui, como é que é o nome da ponte? Por que eu trouxe a Shimohashi aqui? Porque são pilares gigantescos, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que o concreto, ele não permite tanta esbeltez. Hora por outra, a gente faz algumas estruturas esbeltas em concreto armado, tá certo? Mas é arriscado, pessoal. Custa muito aço, tá? Você coloca bastante aço nos pilares quando você quer uma estrutura esbelta. E eu trouxe esse exemplo aqui de uma estrutura bastante esbelta em concreto armado, tá? Provavelmente isso aqui é a laje lisa chamado, tá? O pessoal, os projetistas, eles correm quilômetros dessas lajes, porque não é qualquer um que executa essa laje. É uma laje que você precisa ser criterioso durante a execução, porque senão dá ruim. Pode ter certeza que dá ruim. Se você... as armaduras de puncionamento aqui, em torno de punção, para combater o fenômeno da punção em torno dos pilares aqui, precisam estar bem posicionadas, tá? Não é qualquer um que projeta, não é qualquer um que executa uma laje lisa como essa. Não é qualquer um. Vocês notem a esbeltez, pessoal. Vocês notem que é raro a gente chegar numa obra e ver uma estrutura esbelta dessa maneira, tá? Por quê? Porque a gente não consegue com concreto armado. O concreto armado, ele não permite tanta esbeltez quanto o aço. É o que eu estou repetindo aqui e que fique claro e que seja essa a justificativa porque as estruturas em aço são muito mais leves e permitem aquela economia na fundação. Porque quando a gente tenta fazer uma estrutura em concreto armado, tá certo? Com muita esbeltez, simplesmente não passa nas verificações. Simplesmente não passa nas verificações, tá certo?
E se você quer enxugar o concreto armado, quer mexer na... Você fala, não, vou fazer uma estrutura esbelta. É preciso cuidado, tá, galera? É preciso cuidado, é preciso cuidado. E falando em laje lisa, eu não poderia deixar de mencionar... Falando em laje lisa, eu não poderia deixar de mencionar a dimensão mínima para lajes lisas conforme a 6118, tá? 16 centímetros para lajes lisas e 14 para lajes cogumelo fora do capitel. Então, pessoal, essa laje aqui, de acordo com a norma, se ela tiver menos de 16 de espessura, ela está fora. Inclusive, eu estou mostrando essa imagem aqui, sendo que eu tenho condições de mostrá-la muito mais ampliada, tá? Então, veja só, se essa laje aqui tiver menos de 16, ela está fora da norma, está fora da 6118. E vocês notem, apesar que essa aqui é de cobertura, mas enfim, a norma não fala se é de cobertura ou se não é. Diz que a dimensão mínima é 16, tá? Lajes maciças, 16 centímetros para lajes lisas, tá bem? Se eu jogar um capitel aqui, que vai tirar a parte da estética, tá bem? Se eu jogar um capitel aqui, eu posso diminuir essa espessura para 14. Mas como não há capitel, ela precisa estar com 16 para resistir à punção, tá? E outra observação que eu faço aqui, ó, é a escada de uso coletivo, tá? Ela tem que ter largura mínima de 80, conforme a NR18, tem de ter essa parte superior, que é 1,20, e a parte inferior aqui, que é 70, e tem de ter o rodapé. É travessão, acho que é travessão superior, travessão intermediário, tá? Travessão, a espessura mínima do rodapé é 20 centímetros, lá da NR, porque aqui a gente não perde tempo. Belezinha, pessoal? Estrutura muito bonita, estrutura esbelta, em concreto. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ainda no sentido de esbeltez, é essa outra estrutura aqui, ó. Vejam só, pessoal, esse banco. É o Banco do Brasil, lá em Porto Alegre, tá? Notem a esbeltez desses pilares. Isso aqui é concreto armado, tá? Isso aqui é concreto armado, pilares extremamente esbeltos, e não é qualquer um que projeta uma estrutura dessa, não é qualquer um que executa uma estrutura dessa, tá bem? Eu até quando vi essa imagem, eu falei, rapaz, esse projetista tem coragem. Esse projetista tem coragem, tá bem? E porque, galera, você fazer um pilar desse, mesmo sendo 4, e eu não sei o que tem aqui em cima, se é um reservatório, se é só laje de cobertura impermeabilizada, mas é colocar o CREA em risco, galera. É colocar o CREA em risco. Ah, Thales, mas tem os pilotis aqui, tem outra linha de pilares. Galera, esse projetista, ele é bom, ele tem coragem, viu? E quando eu falei, rapaz, esse projetista tem coragem, eu lembrei de Sergião Berranteiro. Então, essa estrutura, ela ganhou o selo Sergião Berranteiro de qualidade, tá? Porque aqui tem coragem. Parabéns aí o projetista dessa estrutura. Belezinha, pessoal? Não tô viajando, eu tô falando de esbeltez, tá certo? Eu não sei a solução construtiva, aparentemente é concreto armado, tá certo? Mas tá aí. Selo Sergião Berranteiro de qualidade, porque isso aqui, pessoal, dá 8 metros, fácil, tá? Dá 8, 9 metros, tá? Por quê? Porque pé direito normal é 3. 3 e 3, 9, 3 vezes 3, 9. A gente tem 9 metros aqui, vamos colocar 8. Mas aqui nós temos pelo menos 4. 8 e 4, pessoal, 12. Tá certo? 12 menos 3 vai ficar os 9 que eu falei. Então, assim, muito esbelto. Muito esbelto. Tá certo? E lembrar que a norma limita, a 6118, limita o índice de esbeltez a 140. 140. Inclusive, pessoal, a gente vai checar. A gente não volta com desaforo para casa, tá? Vou pesquisar aqui, resumão 6118, que a gente fez tabela resumo, tá certo? Resumão 6118 ou engenheiro civil. A gente fez tabela resumo dos limites, tá bem? Esbeltez, onde está a tabela resumo, ou será que eu não fiz? Caso eu não tenha feito, a gente checa na norma. Tá bem? Aparentemente eu não fiz. Mas, pessoal, os elementos em concreto armado, abrir local de arquivo, tabela resumo. Acho que está aqui
Não está. Enfim, aula 15. Pessoal, eu vou achar porque eu quero mostrar para vocês. Opa, Xinguara não. Aula 15. Aula 15, tabelas resumo. Estou procurando pelas tabelas resumo da tabela resumo. Se você quiser avançar até o momento que eu achei, NR18. Pessoal, eu acho que é 140, mas eu não vou falar em acho para vocês não. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai checar na 6118. 140. Tá? Os pilares devem ter índice de esbeltez menor ou igual a 200. Tá bem? Os pilares devem ter índice de esbeltez menor ou igual a 200 apenas no caso de elementos pouco comprimidos. Apenas no caso de elementos pouco comprimidos com força normal, o índice de esbeltez pode ser maior. Então, pessoal, regra 200, tá? O índice de esbeltez dos pilares em concreto armado, concreto protendido, não podem exceder 200 de índice de esbeltez. Belezinha? Galera, deixe-me ver o que mais. Então, estrutura com selo Sérgio Berranteiro de qualidade. E a gente vai para a quinta questão. Então, vamos lá. Quinta questão. Em relação ao aço destinado às estruturas, em relação ao aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado, considere: os fios de aço são obtidos a partir de fio-máquina por laminação a frio. Procede? Procede. Tá certo? Quem não tem A1 a gente já vai cortar, porque A1 procede. Belezinha. A classificação para as barras de aço são produtos com diâmetro nominal de 6,3 milímetros ou superior. Barras de aço 6 ou 3 ou mais, processo de laminação a quente, procede. Quem não tem A2 a gente corta porque A2 procede. Já ficamos só com a alternativa D. A categoria das barras CA25 deve ter superfície obrigatoriamente lisa, desprovida de quaisquer tipos de nervuras ou entalhes. Novamente, barras CA25 devem ter superfície obrigatoriamente lisa, desprovida de qualquer tipo de nervuras ou entalhes. A 3 procede? Procede sim, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês em instantes. E a 4, conforme a gente suspeita, não procede, tá? As barras e os fios de aço destinadas a armaduras de concreto armado devem ser isentos de defeito, como corrosão, manchas de óleo e fissuras transversais, não sendo admitida oxidação superficial. Pessoal, eu errei essa questão quando eu resolvi a primeira vez, tá? Tá aqui, ó. Respondi dia 28 de junho agora. Eu errei a primeira vez que eu respondi, porque eu falei, poxa vida, não pode ter oxidação mesmo, não. Mas quando a gente vai checar, pode ter oxidação superficial sim, desde que seja superficial, desde que não faça a barra perder seção transversal. Vamos checar isso? Vamos lá. Primeiro, pessoal, sobre... Sérgio Berranteiro está sempre aí. Admiro demais esse sujeito, ele é um sujeito muito simples, aquele sujeito que você vê o vídeo dele e fala, rapaz, esse cara tem um coração puro, né? Ao menos julgando pelo vídeo. Sujeito muito simples, bota fé no Sérgio Berranteiro. Anyways, questão 5. Pessoal, a questão 5 está de acordo com a 7480 aí, tá? Aço para construção civil. E vamos lá. Pessoal, as afirmações que eu vou fazer aqui são afirmações fortes, tá? Afirmações fortes no seguinte sentido. Algumas delas podem ir na contramão daquilo que a gente está acostumado. Mas vamos lá. O que eu vou dizer é o seguinte, tem fundamento na norma, você pode checar lá. Eu vou deixar a norma disponível para download aí no link na descrição. Então vamos lá. Não existe barra com diâmetro menor que 6,3. Primeiro, não existe. Não dá para chamar de barra aquilo que tem diâmetro menor que 6,3. Tá certo? Abaixo de 6,3, como é que eu chamo? Eu chamo de fios. Thales, mas é CA. É uma barra de 4,2. É uma barra de 5,0. Não é uma barra, é um fio. Tá bem? E por que eu estou sendo rigoroso com isso? Porque a banca pode ir nesse ponto. Nós acabamos de ver uma questão que a banca foi lá no deslocamento limite da viga com alvenaria solidarizada na letra de rodapé do deslocamento limite, da tabela de deslocamento limite. Então, se a norma vai na nota de rodapé, a gente vai pegar firme aqui também, tá? Então, o que acontece? Abaixo de 6,3, abaixo, tá? Existe barra de 6,3? Existe. Não existe barra abaixo de 6,3, tá? Abaixo de 6,3 são fios, tá bem? Abaixo de 6,3 são fios.
Barras são sempre laminadas a quente e sem o processo de conformação posterior. Lembrar, falou em barra, é a quente. Falou em barra, é a quente. Falou em barra, é a quente. Que a gente tenha sonhos com isso, tá? Barra a quente, barra a quente. Que aí a gente vai lembrar do sonho na hora da prova. O que acontece, pessoal? Outro ponto. Barras de CA25, elas são lisas obrigatoriamente. Não tem nervura, não tem entalhe, não tem sulcos, não tem irregularidades nas superfícies. As barras de CA25 são lisas, entendido? Barra CA50 tem que ter nervuras obrigatoriamente. Obrigatoriamente nervuras. Ah, Thales, mas eu já ouvi falar de barra entalhada. Barra entalhada, você pode ter visto um fio entalhado de 8 milímetros, eu vou mostrar a tabela para vocês agora, vai até 10 milímetros, tá? Os fios. Ah, Thales, posso ter fio de 10 milímetros? Pode sim, em CA60, tá? Sobre os fios. Os fios, eles são em CA60, eles podem ser lisos, entalhados ou nervurados. Esse CA25, CA60, pessoal, é a tensão de escoamento do aço, tá bem? Só que aqui tá em quilograma-força por milímetro quadrado. Quando a gente transforma quilograma-força por milímetro quadrado, a gente tem 10 MPa. 1 quilograma-força por milímetro quadrado equivale a 10 MPa. Então, se eu tenho 25 quilograma-força por milímetro quadrado, eu vou ter 250 MPa de tensão de escoamento. Então, falou CA25, 250 MPa de escoamento. CA50, 500 MPa de escoamento. CA60, 600 MPa de escoamento. Tá bem? Vamos lá. Barras CA25 são lisas obrigatoriamente. Barras CA60 tem que ter nervuras obrigatoriamente, tá certo? É o nosso vergalhão de construção, bom e velho, tá? Gerdau, ArcelorMittal, enfim, tá certo? Fios CA60, lisos, entalhados ou nervurados. Fios são sempre laminados a frio, tá? Olha, eu nem tinha notado essa cacofonia. Eu acho que é o nome, acho que esse é o nome da figura de linguagem. Ou talvez eu esteja dizendo algo que não tem nada a ver sobre a figura de linguagem. Mas o que acontece? Fios, eu vou até colocar uma cor mais gelada. Isso, que aí fica mais frio. Fios são sempre laminados a frio, tá bem? Não existe fio de CA25. Não existe fio de CA25, tá certo? E não existe fio de CA50. Não existe fio de CA25 e não existe fio de CA50. Isso aí você pode checar na norma, tá bem? A norma, qual é a norma? Eu dou a referência para vocês. É a NBR 7480. Belezinha? São barras sempre laminadas a frio, são sempre laminadas a frio, os fios. Não existe fio de CA25. As barras de CA25 são obrigatoriamente lisas, sem quaisquer nervuras, entalhes, sem quaisquer nervuras ou entalhes, tá? Se não tem de CA25, não vai ter de CA50 também, tá? Só checar lá na norma, tá, pessoal? A norma é a 10480, eu vou deixar para download na descrição aí também. As barras de CA25, isso aqui eu já coloquei aqui em cima, tá? Tá redundante, mas deixa aí. Vou tirar isso aqui, que aí sobe. Belezinha, apareceu. Pessoal, elemento, a laminação. Vamos falar do elemento ou do produto, tá? E a forma de obtenção. As barras, elas são necessariamente laminadas a quente, entendido? As barras, elas são de CA25 ou CA60, tudo bem? Os fios, CA25 ou CA50. Os fios, eles são laminados a frio por um processo ou por laminação a frio ou pela chamada trefilação, tá bem? Tá lá na 7480. O que mais? Sobre as superfícies, as barras CA25, elas são lisas obrigatoriamente. As barras CA50, elas são nervuradas obrigatoriamente. E os fios, eles podem ser lisos ou entalhados ou nervurados, tá? Então, isso aqui, pessoal, não é uma barra, é um fio entalhado, tá? Fio belgo aqui, da marca Belgo, tudo bem? Aços da categoria CA25, superfícies obrigatoriamente lisas.
Aços da categoria CA50, superfícies com nervuras transversais, tá certo? Que é o vergalhão de construção que a gente conhece, CA50. Aços da categoria CA60, fios lisos, entalhados ou com nervuras. Pode ser qualquer um dos três. E aqui eu trouxe exemplo da trefilação. Então vejam só, você tem um diâmetro inicial aqui, depois de passar por esse orifício, tá certo? Pela trefilação, ele vai ter um outro diâmetro. Pessoal, nesse processo vai acontecer o chamado encruamento, que é o achatamento dos grãos. Vou mostrar para vocês logo adiante. E eu já percebo aqui que eu vou ter de dividir essa aula em duas, tá? Vai ter de ser dividido em duas, porque senão ficará muito extensa. Porque eu lembrei que eu tenho de falar de encruamento, um monte de processo do aço aí, para não ficar muito extenso, dividiremos em duas. Vamos dar seguimento. Isso aqui é a trefilação a frio, tá bem? Temperatura ambiente, você puxa o laço de um lado e ele vai sair com outro diâmetro do outro. A mesma coisa aqui. Ponto de lubrificação, diâmetro inicial, ângulo de entrada, ângulo de trefilação, ângulo de saída e sentido da tração. Para que o atrito não gere um aquecimento excessivo dessa chapa, existe uma lubrificação via graxa, via óleo, tá bem? E o que mais que temos, pessoal? Mais uma vez aqui a gente fala da trefilação, tá bem? Essa máquina aqui é chamada de fieira, tá certo? O que acontece? Vai ter uma extrusão, vai entrar com um diâmetro, vai sair com outro diâmetro. Aqui está a fieira, diâmetro inicial, diâmetro final. Zona de deformação plástica. Lembrar que plástica é a deformação definitiva, elástica. Na remoção do carregamento ele volta. E aqui nós temos aí a máquina que faz a trefilação. Diâmetro inicial, diâmetro final, entendido? Cabo de estiramento, bancada de estiramento, lubrificante, retentor da matriz. Então vamos lá. Aço para concreto armado. Isso aqui é tudo da 7480, tá, pessoal? Condições gerais, barras. Essa informação está desatualizada, tá? Está desatualizada com a 7480 2008. Não tem barra com 5 milímetros, tudo bem? Isso aí você pode ver lá na 7480. Inclusive eu vou tirar esse slide daqui. CA50 tá aí, vergalhão Gerdau. Isso aqui é CA50, isso aqui é CA25, tá? Barra lisa. Isso aqui é CA60, barra entalhada. Por quê? Porque a CA25 é obrigatoriamente lisa e a CA50 é obrigatoriamente nervurada. Então restou quem? Se CA25 é lisa, CA50 é nervurada e a entalhada restou quem? Restou o CA60, tá? Que são os fios. São os fios. Aqui a gente tem mais barra CA25, a gente tem mais barra CA50, tá? Esse selo aqui, Gerdau tem credibilidade, né, pessoal? Gerdau, tô ganhando nada para fazer propaganda deles não, mas Gerdau é Gerdau. Aço CA25. O aço CA25 atualmente é pouco utilizado nos projetos de armação. Suas principais características são superfície obrigatoriamente lisa e 25 é a resistência característica da tensão de escoamento, tá? Aquilo que eu falei para vocês. 20 kg-força por milímetro quadrado, passando para MPa a gente multiplica por 10 e fica com 250 MPa. Os diâmetros, pessoal, do CA25, olha, nós temos 6.3, 8, 10, 12,5, tá? 16, 20, 25, 32 e 40. Tensão de escoamento é 250. E o limite de resistência, ou seja, a resistência última, é 1.2 de Fi. Então, 25 vezes 12 vai dar 400, né? 400? Não, estou viajando. Vamos lá. 4 vezes 225, poxa vida, matemática tá ruim. 250 vezes 1.2. 300. Então 300 é a tensão última aí. Tá bem, pessoal? 18% é o alongamento dele. Vocês notem, vejam a ductilidade. Ele alonga 18%. A gente vai ver esse alongamento para os outros tipos de aço, tá? A gente está falando do CA25 aqui, agora a gente vai falar do CA50. Aquela mesma história, quilograma-força passando para MPa multiplica por 10, quilograma-força por milímetro quadrado, 50 kg-força por milímetro quadrado, ou 500 MPa, nossa tensão de escoamento. CA de concreto armado, tá? Superfície aí nervurada.
Falando em nervurada, pessoal, vamos checar, como é que é o nome? A ancoragem, a influência da ancoragem. A influência do tipo de barra entalhada, que vai ser 1.4. Opa, Ctrl F, buscar. Aqui, pessoal, vejam só. Olha só, quanto maior o coeficiente de aderência, maior a resistência, maior a ancoragem, tá bem? A resistência de ancoragem. As barras lisas, elas têm coeficiente de aderência 1, as barras entalhadas têm coeficiente de aderência 1.4 e as barras nervuradas têm coeficiente de aderência 2.25, tá certo? Então, essa barra aqui a gente olha e tem que falar, poxa, o coeficiente de aderência do CA50 para as barras nervuradas é de 2.25, é isso? Isso. E quando a gente olha para essas barras lisas aqui, nós temos de falar, poxa, o coeficiente de aderência das barras lisas é 1. E quando virmos os fios entalhados aí, nós teremos um coeficiente de 1.4. Belezinha? 1.4, belezinha. Pessoal, seguindo, eu separei muitas imagens, preparei esse material com carinho para vocês, já deixa o curtir aí. Seguindo, CA60, tensão de escoamento, 60 kg força por milímetro quadrado, ou 600 MPa, CA de concreto armado. As principais características do CA60, superfície lisa, tá certo? Na trefilação fio a fio. CA60, opa, vamos lá. Ah tá, é porque eu posso muito bem ter CA60 nervurado, tá? O CA60, ele pode ser nervurado, entalhado ou liso. O CA50 que obrigatoriamente é nervurado e o CA25 que é obrigatoriamente liso, falando em superfície, tá? Certo, sobre os parâmetros. Pessoal, nós vimos que o CA25 ele tem 18% de alongamento em 10 fi, tá? Então se eu, sei lá, eu tenho um fi de 10, vamos pegar um fi de 10. Se eu pegar uma barra de 10 centímetros, ela vai ter um alongamento de 18%, ou seja, ela vai romper com 11.8. Vai romper com 11.8. Agora, se eu pegar uma barra, não dá para fazer a conta porque não... Resumo da história, pessoal. O CA25 alonga 18%. CA60 alonga 5%, tá? Alonga 5%. Ou seja, o CA25 ele é muito mais dúctil. A deformação antes de ruptura é mais de 3 vezes superior. Isso, o CA25, ele deforma até 3 vezes mais se comparado com o CA60, tá bem? Então vejam só que a resistência de escoamento dele é 600, tá? E essa relação tensão de ruptura por tensão de escoamento, quanto maior for essa relação, tá certo? Aqui é de 1.2, no caso do CA25. No caso do CA60 é de 1.05. Quanto maior for essa relação, pessoal, maior é a ductilidade do material, tá? Mais dúctil é o material. Quanto maior for a tensão, dá para falar isso? Dá, porque se ele começou a escoar, tá certo? Mas um indicador mais confiante é o alongamento. CA60 alonga 5%, CA25 alonga 18%. Belezinha, pessoal? Os arames recosidos, vale a gente falar, já que a gente está falando de aço de construção civil, tá lá na 7480 também os arames recosidos. E os arames recosidos eles servem para que montemos as nossas peças estruturais, indispensável para fazer o serviço de montagem de armaduras, tá? Os nossos trabalhadores, os nossos armadores, eles ficam com a troqueza ou torqueza, eu acho que é torqueza, tá? Troqueza é como chama na obra, mas a torqueza eles vão utilizar para fazer o torcimento, a armação, tá? Amarrar ali a armadura transversal, a armadura longitudinal, os nossos estribos nas nossas barras, belezinha? O que mais? Montando as peças, o mais utilizado em construção civil é o BWG 18. Lembrar, pessoal, BWG 18. Arame recosido, BWG 18. Você chega lá no balcão da loja de materiais de construção, apesar que se você tiver uma equipe robusta, não é você que vai na loja de materiais de construção, né? Você vai só pedir para que vá. Mas na situação de você estar como construtor e você tiver de ir, chega lá no balcão, quero um BDWG 18, ou arame 18, tá? Você chega lá e pede um arame 18, que eles vão, arame recosido 18. Aí ele tem ele simples, tá? Só uma perna, ou tem ele duplo também.
ele já vem enrolado. Porque acontece na obra de você chegar com ele simples, e aí o pessoal vai ter de colocar na ponta de uma furadeira para torcer e fazer a perna dupla, tá? Enfim, tem ele duplo, tem ele simples. Eu falei, pessoal, que o arame recozido ele estava na 7480, mas ele tem norma específica, até a 5589 de 82, perdão. E aqui tem os diâmetros. Tem um número e tem um diâmetro. O 18 ele tem um diâmetro nominal de 1,25 milímetros, ou seja, pouco mais de 1/10 de centímetro, tá? É o 18 aí. 18. E detalhe, conforme diminui o número, aumenta o diâmetro nominal, tá? Vai vendo isso. Atenção para isso. Se uma questão eventualmente dizer, conforme o número do BWG, se aumentar o número do BWG, eu aumento o diâmetro nominal. Errado, diminui, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o número do BWG, quanto menor o número do BWG, maior o diâmetro nominal. Belezinha? E aqui nós temos a massa nominal também, que evidentemente ela aumenta com o diâmetro, tá certo? A massa linear chamada, tá? Quilograma por metro. Pessoal, e como ler? Você abre o projeto estrutural lá na obra, ou a banca dá uma questão para você, que tem essas siglas aqui, como é que você vai ler? A leitura é a seguinte, 22 φ de 8, tá? Ao menos eu leio assim, 22 barras de 8 milímetros com espaçamento de 15 de comprimento de 150. 22 barras de 8 com espaçamento de 15 de comprimento de 150 na posição 18, tá? Então é sempre uma leitura boa, você vir nesse ritmo aqui, ó. 22, o φ você vai ler como barra, 22 barras de 8 milímetros com espaçamento de 15 e comprimento de 150 centímetros, 1,5 m. Belezinha? E na posição 18. Certo. Outra coisa que vale a pena fazer destaque, pessoal, são dos diâmetros. É diâmetro máximo? Não, é o diâmetro de dobramento mesmo. Não é nem máximo nem mínimo, não. Precisa ser esse diâmetro, tá? De acordo com a 6118. Esse aqui, esse cara grandão aqui ao centro, ele é o pino de dobramento. Para cada aço, tá certo? Para cada categoria de aço, 25, 50, 60, eu vou ter uma especificação, melhor apontar no seguinte, melhor deixar da seguinte forma. Pessoal, na 9.1 nós temos os diâmetros de pinos dos dobramentos, tá? Aí vamos supor que você está dobrando uma barra CA50 de 10 milímetros, que é uma barra bastante comum nas nossas obras. Esse pino aqui ele deve ter 50 milímetros de diâmetro, ou seja, 50 milímetros vai dar 5 centímetros. Isto é, para você dobrar uma barra de 10 milímetros, você deve ter um raio de 5 centímetros. Ah, Thales, mas eu estou com uma barra de 20. Se você está com uma barra de 20, então você vai ter de ter 160 milímetros, tá? De diâmetro para o pino de dobramento, ou seja, um pino de 16 centímetros. Isso é obedecido nas obras? Pessoal, não costuma, tá? Não costuma. Apesar que costumam, porque pensa aqui, ó. Abaixo de 20 pode ser um pino só. Então ele vai poder dobrar de 6.3, de 8, de 10, de 12,5, de 16. Quando chegar no 20 que ele vai ter de trocar, tá certo? Quando chegar no 20 que ele vai ter de trocar. E muda conforme o escoamento aí, conforme a categoria, tá? CA 25, CA 60. E por que, pessoal, que não tem aqui? Porque não se tem não se tem fios de CA 60 acima de 20 milímetros, tá? Então nem adianta pôr, porque não faz sentido. Aí, sobre... A gente olha a bitola em milímetros, muita gente fala na obra ainda, 3/8, barra de meia, barra de 3/4, 3/4 é barra rara, mas o pessoal usa muito falar 3/8 e meia, tá? Para falar da barra de 10 e de 12.5. Pessoal, principalmente o pessoal da vanguarda aí, pessoal mais antigo, eles falam 3/8, barra de meia, 5/16, tá?
Aí de uma geração para cá, já começou a falar em milímetro, que é melhor, o sistema métrico, 6.3, 8, 10, tá? O pessoal fala ferro de 10, barra de 10, aço de 10. Tá? Mas é interessante que a gente saiba também, para não passar vergonha, né, pessoal? Aí você chega lá na obra, na prefeitura que você passou, o seu Domingos lá, ele fala, doutor, a gente acabou a barra de meia. Aí você fica barra de meia, vai ter de abrir o Google. Ô, seu Domingo, vou no banheiro aqui rapidinho. Você vai, corre lá, dá um pulo no banheiro, vê o que é barra de meia e descobre que a barra de meia é de 12,5. Então, vale a gente ter também, pelo menos de 12,5 para trás, tá? A gente saber que a barra de 1/4 é a de 6.3 e aqui a gente está falando de CA25, mas é a mesma coisa para o CA50, tá? Se a gente chegar aqui, ó, CA50, a barra de 6.3 vai ser a de 1/4, 5/16 vai ser a de 8, a de 3/8 vai ser a de 10 e a de meia vai ser a de 12,5. E na situação de não dar certo, se não lembrar, é só lembrar que uma polegada são 2,54 centímetros, tá? Multiplica para 10 para ter em milímetros. Então, se é meia, ele falou barra de meia, opa, meia o quê? Meia polegada. Então, é 25,4 milímetros dividido para 2. Você vai ter 12,7. 12,7 qual é a barra mais próxima? Qual é o diâmetro nominal comercial mais próximo que você vai ter para 12,7? É o 12,5. Aí você vai falar, ó, seu Domingos está falando da barra 12,5. Ah, barra de 1/4, 25. Aí você faz a conta de novo. Opa, mas uma polegada é 2,54 centímetros. Multiplica para 10 para ter em milímetros. Ele está falando que é 1/4. Então 6,35. 6,35 é o quê? Qual é a mais próxima? É 6,3. Belezinha, pessoal? Da hora, né? Esse bizu. Então tá aqui. As barras de CA25 elas vão desde o 6.3, lembrando que abaixo de 6.3 posso chamar de barra? Não posso. Abaixo de 6.3 é fio. Então vocês notem que aqui no CA25 e no CA50 eu nem tenho, apesar que CA50 aparece aqui, né, pessoal? Barra de 5. Mas eu vou mostrar para vocês na 7480, para eu não ficar de bobo, de mentiroso. Falta só o tá errado agora. Falta só estar errado. Tá, vou vir cá com vocês. Classificação. Classificação. Para não ficar certinho, tá aqui. Para os efeitos dessa norma, classificam-se como barra os produtos de diâmetro nominal 6.3 ou superior, tá certo? Barras. Barras, os produtos de diâmetro nominal 6.3 ou superior, obtidos exclusivamente por laminação a quente sem processo posterior de deformação mecânica. Classificam-se como fios aqueles de diâmetro nominal 10 mm ou inferior obtidos a partir do fio máquina por trefilação ou laminação a frio. Pessoal, detalhe, quando eu falei para vocês que não existe fio de CA25 e CA50, é baseado no 4.1.2. Vejam só, de acordo, do mesmo jeito que não tem barra de CA60, tá? Do mesmo jeito que não tem barra de CA60. Foi o que eu coloquei aqui nessa tabela resumo. Vejam só, barras CA25 e CA... Onde está a minha tabela resumo, pai amado? Veja só, tabela resumo, aqui ó, barras CA25 e CA60. Do mesmo jeito que não tem barra de CA60, não tem fio de CA25 e CA50. A questão apareceu para você, os fios eles são de CA25 ou CA50. Você fala, não, tá? Fios CA60, barras CA25 e CA50. Quem diz isso? 7480. Que norma é essa? De aço destinado à armadura para estruturas de concreto armado. Belezinha? Seguindo na classificação, que essa classificação é bem da hora, as bancas vão muito em cima disso, tá? O que diz? De acordo com o valor característico da resistência de escoamento, as barras de aço são classificadas nas categorias CA25 e CA50 e os fios de aço na categoria CA60. Barra CA25 e CA50, fio CA60. O que mais? Aí aqui diz, ó, barra CA60 tem de ter nervura, obrigatoriamente. Cadê as barras CA25? Barra CA25 tem de ser lisa, obrigatoriamente. Os fios, não, os fios têm mais liberdade, eles são os diferentões. Eles não têm obrigatoriedade, eles podem ser lisos, entalhados ou nervurados, tá? Olha que maravilha, pessoal, vou aproveitar, deixa estar. Não vou mostrar logo, porque eu vou mostrar aqui
mostrar logo. Tá logo aqui abaixo. Certo, pessoal, passamos isso aqui, muito legal estudar isso aqui, a gente começa a se situar, as coisas começam a fazer sentido, a gente vê que não é aquele pesadelo todo e vai tocando para frente. E eu tô pulando uma das tabelas aqui. Essas tabelas, lembra que eu mostrei para vocês a tabela 9.1, se eu não estou enganado, 6118, tabela 9.1, aqui, vejam só. Diâmetro dos pinos de dobramento. O que essas tabelas que eu coloquei aqui abaixo, do CA25, do CA50 fazem, o que essas três tabelas fazem, essas três tabelinhas aqui, ó, essas três, o que elas fazem é abrir a 71, a tabela 9.1. Ou seja, diz que para o CA50, o pino de dobramento tem que ser 5 φ. Ou seja, para eu dobrar uma barra de 10, eu vou ter, para dobrar uma barra de 10, eu vou ter de ter 5 centímetros de pino de dobramento, ou seja, 5 centímetros. Então, se eu vir aqui, CA50, barra de 10 ou de 3/8, olha só, aqui abaixo, quase que eu passo vergonha. Olha só, 10 vai ser 50. Por que é 50? Porque é 5 φ, tá bem? Ah, e se eu vir para uma barra de... Vamos pegar uma barra que a gente dobra bastante também. 6.3. 6.3 vezes 5 vai dar 31,5. É isso? 31,5. 6.3. 32, tá? Porque não tem número quebrado aqui. Pessoal, fazem... É o comentário que eu ia fazer com vocês. O pessoal faz isso na prática? Obedece esses diâmetros de pino de dobramento na prática? É difícil, tá? Por quê? Porque isso significa que se você for dobrar 6.3, você vai ter um pino de dobramento. Se você dobrar 10, vai ter outro pino de dobramento. O correto é isso. O pessoal faz na prática? Não, não fazem, tá? Deixa eu ver se eu acho bem aqui para vocês. Bancada de corte e dobra. Normalmente o pessoal tem um pino padrão lá, tá? Normalmente tem 4 centímetros de diâmetro, alguma coisa assim. Na internet, sempre que eu começo a gravar vídeo aqui, ela decide ir embora. E não tá aparecendo, não tá carregando nada. Belezinha. Isso aqui é uma outra estrutura esbelta, tá? De aço. Eu separei para mostrar. Vou deixar ela aberta aí, vai que eu preciso dela mais tarde. Então fica registrado aqui que essas outras tabelas, a importância dela é só destrinchar a 9.1, tá bem? E o que ela diz pra gente também? Cadê o CA50? O que ela diz pra gente é o seguinte, que quando eu estiver dobrando lá, tô no CA50? Tô. Quando eu estiver dobrando a barra de 10, vou ter de ter um pino de 50, de 80, de 200, tá? Ou seja, na bancada de corte e dobra, o armador vai ter de estar trocando. Se ele está trabalhando com 5.6, com 6.3, ele vai ter de ter um pino. Se está trabalhando com 8, vai ter de ter outro. Se está trabalhando com 10, vai ter de ter outro, tá? O que a minha pouca experiência diz? Eles colocam um pino lá de 3, 4 centímetros ou 30, 40 milímetros e dobra tudo que aparece. Dobra tudo que aparece com um pino de 4, de 5, de 3, tá? É o que acontece, eu digo para vocês. É problema? É, porque eu posso estar solicitando o aço, eu posso colocar o aço já na situação de escoamento, tá bem? Eu posso fazer com que nessa dobra eu já coloque o aço para escoar. E isso é um problema, tá bem? É por isso que a gente tem esses diâmetros aí. Às vezes eu tenho esses mesmos diâmetros. Aí as especificações para CA60, lembrar que CA60 são fios, tá bem? Que vão até o mínimo de 3.4. O pessoal já fez muito estribo com 4.2 e muito estribo com 5.0. Estribo com 5.0 o pessoal faz até hoje, tá? Fazem até hoje. E usa muito em tela eletrosoldada. Tela eletrosoldada de 4.2, de 5 com espaçamento de 10, espaçamento de 15, como armadura de retração para concreto armado em lajes, tá? Ali na armadura positiva. Armadura positiva para combater a retração em lajes. Belezinha, pessoal. Tá certo. Agora, a gente vai falar de algo interessante aqui. Voltando para as nossas questões, o que nós temos? Aqui,
todas essas, a 1, 2 e 3 nós já vimos. Vimos o 6.3, vimos a obrigatoriamente lisa. O que está faltando? As barras e os fios de aço destinados às armaduras de concreto armado devem ser isentos de defeitos como corrosão, manchas de óleo e fissuras transversais, não sendo admitida oxidação superficial. O que acontece? Diz que não é admitido. Porém, quando a gente vem aqui na 7480, que fala do aço para construção civil, a gente tem o seguinte: em caso de dúvida, melhor, a gente tem o seguinte: uma oxidação do produto pode ser admitida quando for superficial. E o que a alternativa está dizendo? Diz que não é admitida oxidação superficial. Porém, diz que, no 4.3, uma oxidação pode ser admitida quando superficial. Daí, essa alternativa está incorreta. Ah, Thales, mas me fala mais desse negócio. Falo sim, vejam só. O material deve ser submetido a ensaios para comprovação de suas propriedades, tá? Quando tiver essa oxidaçãozinha. Mas você vai fazer um ensaio preliminar na obra. E que ensaio é esse? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar um tecido grosseiro, um pano de chão, qualquer coisa lá, tá certo? Um papelão, alguma coisa, e vai tentar remover parte dessa oxidação. O grau de oxidação permitido é caracterizado quando, após remoção com tecido grosseiro ou escova de aço, tá? Apesar que aqui diz escova qualquer, não se observem evidências de corrosão. Mas normalmente é o seguinte: você pega um pano velho lá, um papelão, você passa na barra, ou uma escova de aço, dá uma lixada ali, e se sair, você pode usar. Se não sair, já oxidou além. Olha aqui, ó. Aqui são exemplos de barras levemente oxidadas. Essas 4 de cima aqui, tá? Essa aqui também. Essa aqui, pessoal, a gente já pode ter risco de perda de seção transversal. Quando a oxidação aprofunda muito, é bom a gente evitar usar, tá certo? A gente evita usar. Não é bom evitar usar, a gente evita usar, tá certo? Essa aqui, ó, tá no limite. Eu diria que esse aqui é o limite, tá? Essa de baixo. Essa aqui eu poderia até usar, mas eu não usaria muito satisfeito, não. O que acontece é que o cliente não quer que você se livre da barra, anyways, porque caracteriza como desperdício de material para ele, né? Mas, pessoal, é sempre bom a gente estar nesses... Exclui essa aqui, exclui essa central e pensa só nessas demais, tá? Passou disso aqui, a coisa já... Essa aqui já entra na zona limite, tá? Olha, essa oxidação aqui tá legal. Enfim, a gente não quer oxidação, né? Mas o que acontece? Vocês entenderam o que eu quero dizer. Dá para usar essa tela aqui, por quê? A gente passa um pano, passar uma escovinha de aço aqui, esse aço vai ficar novinho em folha. Olha só, essa oxidação aqui é admissível, tá bem? É admissível. Essa oxidação é admissível. Por quê? Porque ela está no nível superficial. Não afetou, não houve perda da seção transversal da barra, tá certo? Os 12 milímetros, os 12,5 milímetros de diâmetro talvez se tornaram 12,4, 12,35. Por quê? Porque está no nível superficial, mas isso não vai ser tão significativo para a gente. Belezinha. Pessoal, vamos para a 6ª questão. Sobre as propriedades mecânicas do aço, façamos o seguinte. Eu vou começar a 6ª questão em um outro vídeo, tá certo? Que aí a gente já está com 1 hora de vídeo nesse aqui. Vão ficar vídeos de 1 hora até a gente terminar as nossas questões. Belezinha, pessoal? Até o próximo vídeo e segue nessa playlist aí, acumulando conteúdo e acumulando preparação. Até mais!